M. Carmichael, capítulo 8. Tirar a cabeça do Japão. O desmaio foi a gota final. M havia desmaiado apenas uma vez na vida, ainda na Irlanda, quando segurava Albert, o irmão mais novo, enquanto o médico lhe costurava um corte no braço. Mas em Nishi, a aldeia japonesa que estava visitando, ela havia desmaiado sem nenhuma causa aparente. Em um momento ela estava falando com vários cristãos locais sobre o culto noturno em que deveria pregar, e no minuto seguinte estava deitada no chão. Barras de quimonos e o barulho de sapato de madeira a rodearam com rapidez, enquanto algumas mulheres japonesas colocavam toalhas úmidas em sua testa e tentavam levantá-la do chão. Amy ficou chocada com o ocorrido. Mesmo se sentindo tão fraca como nos últimos meses, ela deveria ser mais forte. Uma vez ela dissera a alguém que o desmaio não era nada mais que a tolice de uma mente fraca. Amy se pôs de pé e pediu desculpas a todos. Várias pessoas preocupadas sugeriram que ela cancelasse a reunião. Mas Amy não aceitaria isso nunca. Ela era a oradora programada e falar ela iria. Acabou que aquele foi um culto longo, e embora Amy o tenha concluído sem desmaiar de novo, ela pagou um preço por isso. Esse culto na igreja foi o último que ela realizou no Japão. Quando voltou para Matsui, Berkeley Boston chamou um médico logo em seguida. O diagnóstico do médico foi cabeça japonesa. Um diagnóstico bastante vago para pessoas que sentiam dores de cabeça, fraquezas e tonturas. Havia apenas uma solução para o problema de cabeça japonesa: tirar a cabeça do Japão. Aquilo que Amy mais temia aconteceu. Seu corpo não era tão forte quanto o seu espírito. Berkeley Boston sugeriu que poderia ser melhor se ela se recuperasse em Gifu, na costa da China. A missão no interior da China tinha uma casa lá para missionários doentes, e ele tinha certeza de que permitiriam que Amy a usasse também. Parecia não haver outro curso de ação a tomar. Depois de apenas 15 meses no Japão, Amy fez uma triste despedida do país e dos missionários com quem trabalhara, e embarcou em um navio a vapor para a China. Ela estava a caminho de se lançar à mercê de uma missão que a havia rejeitado por razões de saúde. Era humilhante para Amy, e ela esperava não demorar muito para que ela estivesse melhor e pudesse dar continuidade ao trabalho missionário. Depois de uma viagem tediosa, Amy chegou a Xangai, onde foi encontrada por algumas mulheres da missão no interior da China. As mulheres tinham más notícias para ela. A casa em Gifu já estava cheia até transbordar de missionários doentes, e não havia espaço para Amy. As mulheres ofereceram para que Amy ficasse com elas em Xangai, e Amy aceitou com gratidão. Depois de uma semana de descanso total, ela começou a se sentir bem o suficiente para pensar de novo e, é claro, orar. Ela perguntou a Deus o que fazer a seguir, e do nada lhe veio a impressão muito clara de que deveria ir a Colombo, Ceilão. A ideia deixou Amy sentindo-se fraca de novo. Ceilão? Como isso seria diferente do Japão? E o que as pessoas Keswick na Inglaterra que a sustentavam pensariam? Para quem estava de fora, ela parecia uma mulher doente que viajava pela Ásia às custas dos mantenedores? Deus permitiria que ela se estabelecesse em um único lugar? Ou passaria um ano aqui e outro ali pelo resto da vida? Embora Amy não tivesse nenhuma resposta, mesmo fraca como se sentia, ela sabia, tão bem como sabia seu próprio nome, que deveria ir ao Ceilão. Então ela pagou 10 libras por uma passagem, e em 28 de julho de 1894 embarcou em outro navio, desta vez para Colombo. Mais uma vez ela foi recebida por amáveis missionários que a levaram até sua estação e cuidaram dela. Amy escreveu para Robert Wilson e para sua mãe explicando como havia acabado no Ceilão. A senhora Carmichael escreveu de volta e sugeriu que Amy deveria considerar voltar para casa. Casa?
Amy não queria nem ouvir falar sobre essa possibilidade. Sua saúde estava melhorando em Colombo e ela voltara a ajudar no trabalho missionário. Ela escreveu outra carta para a mãe, onde ela dizia: "A dor acabou. Agora estou forte para a batalha de novo." Essa era a opinião de Amy sobre sua saúde. Contudo, não era a opinião do médico da missão que a examinara. O médico disse a Amy que ela tinha exaustão cerebral e precisava de um descanso completo. Amy tentava descansar o melhor que podia, mas ela continuava vendo muito trabalho missionário que precisava ser feito, trabalho suficiente para durar a vida toda. Amy se recusou com obstinação a considerar deixar o Ceilão, isto é, até 27 de novembro de 1894. Naquela manhã, quando Amy voltava de uma reunião, encontrou uma carta esperando por ela. Ao virar para ver o remetente, reconheceu o endereço do remetente, Granja Broughton. Porém, não reconheceu a caligrafia. Quem além de Robert Wilson estaria escrevendo para ela da granja? Ela abriu o envelope. A carta era de William, filho de Robert Wilson. Na carta, William contava a Amy que seu pai sofrera um grave acidente vascular cerebral e lhe pedia que voltasse para a casa de imediato. Se Robert Wilson queria Amy, nada na terra a manteria distante. Amy entrou em ação e dentro de 24 horas estava voltando para a Inglaterra. Para chegar mais rápido, ela reservou uma passagem até Nápoles, na Itália. A partir dali, ela viajaria pela Europa de trem, cruzaria o Canal da Mancha de barco e depois partiria de trem outra vez para Londres, onde sua mãe a encontraria. Se tudo corresse bem, ela esperava chegar na Inglaterra para o seu aniversário de 27 anos. Seu plano parecia bom, mas na verdade Amy ainda estava muito doente e durante vários dias da viagem marítima, quando saiu do Ceilão, ela nem sequer conseguiu sair da cama. Houve dias em que ela não comeu nada e alguns dias em que seu diário sempre presente permaneceu completamente em branco. Amy desembarcou do navio em Nápoles, contudo tinha pouca força para chegar à estação e tomar o trem para Roma. Isso sem mencionar a mudança de trens de Roma para Paris, ou atravessar a cidade de Paris para embarcar em outro trem para Calais. Depois havia o cruzamento do Canal da Mancha, como ocorreu quando ela havia chegado ao Japão. Amy esteve à mercê de estranhos, e os estranhos foram gentis com ela. Primeiro os italianos e depois os franceses viram que ela precisava de ajuda. Estranhos gentis a acompanharam de um trem a outro, até que, por fim, em 15 de dezembro de 1894, Amy chegou a Londres. Amy foi encontrada na estação por sua mãe. Ela estava tão exausta da viagem que saiu do trem e caiu nos braços da mãe. Ela não havia recebido notícias durante a viagem e estava ansiosa para descobrir se Robert Wilson ainda estava vivo. Sua mãe lhe assegurou de que ele estava vivo e ansioso para vê-la. No entanto, antes que ela pudesse fazer a viagem até a Granja Broughton, era preciso descansar e recuperar suas forças. Só 9 dias depois, na véspera do Natal, ela se sentiu forte o suficiente para fazer a viagem de trem para o norte até a granja. Robert Wilson estava começando a se recuperar do acidente vascular cerebral e VM foi o melhor remédio que ele poderia ter recebido. Os dois passaram horas na biblioteca juntos. Amy contou tudo sobre as aventuras missionárias e ele a convenceu a publicar as cartas que escrevia para casa quando estava no Japão em um livro. Amy tinha tantas ideias maravilhosas e um jeito tão bom com as palavras que seria uma pena não dar aos outros cristãos ingleses a oportunidade de ver o trabalho de missões através dos seus olhos. Nos próximos 6 meses, além de cuidar de Robert Wilson, Amy juntou suas cartas em um manuscrito para um livro. Ela desenhou muitos esboços do próprio livro, e William desenhou o resto. Como as coisas eram diferentes dos primeiros dias na granja, quando os 2 irmãos não a queriam por lá. Amy deu ao livro o título Da Terra do Sol Nascente, Carta do Japão.
O livro foi um sucesso instantâneo e poucos meses depois da publicação surgiu a segunda impressão. Assim que Amy terminou o livro, ela começou a se perguntar o que fazer a seguir. O médico dissera que sua saúde ainda estava delicada, muito delicada para tentar outra viagem missionária. Enquanto ela pensava sobre o que fazer, as semanas se transformaram em meses e a vida de Amy quase caiu na mesma rotina de antes de partir para o Japão. Do lado de fora, parecia que nada mudara de fato. Contudo, por dentro, Amy era uma pessoa diferente. Ela experimentara o campo missionário em primeira mão e havia trabalhado sua visão a respeito de roupas nacionais e costumes locais, inofensivos, entre aspas, como a manutenção de ídolos, e havia aprendido a ouvir a voz de Deus e a segui-la. No entanto, o que deveria fazer com toda essa experiência que estava trancada dentro de si agora? Ela começou a orar sem cessar. Pouco depois, Amy recebeu uma carta de uma amiga em Bangalore, no sul da Índia. Sua amiga era enfermeira e responsável por um hospital sustentado pela Sociedade Missionária Zenana, da Igreja da Inglaterra. Ela contou a Amy que o clima nas montanhas onde Bangalore ficava localizada era muito agradável e saudável, nem muito quente nem muito frio, sem nenhum dos extremos do clima da China ou do Japão. Ela perguntou a Amy se poderia considerar trabalhar em Bangalore. Amy estava disposta a considerar qualquer coisa, mas sentia como se fosse uma pequena trapaça tomar a saída fácil e ir para um lugar com clima ameno. No entanto, ela estava ansiosa para voltar ao campo missionário e parecia improvável que algum médico a deixasse voltar para um lugar que tivesse um clima severo. Assim, Amy resolveu que se a Sociedade Missionária Zenana a aceitasse como missionária, conhecendo sua condição física e sabendo que ela não era membro da Igreja da Inglaterra, ela iria para Bangalore. Após uma série de entrevistas com a Sociedade Missionária em julho de 1895, Amy foi aceita de pronto para trabalhar no sul da Índia. Mais uma vez, a Sociedade Keswick concordou em patrocinar seu trabalho e sustentá-la. 3 meses depois, Amy se despedia mais uma vez de Robert Wilson. Eles haviam passado seu aniversário de 70 anos juntos, e pelo fato de estar envelhecendo, ela sabia que desta vez era improvável que o visse de novo. O que ela não sabia era que ela nunca mais pisaria nas Ilhas Britânicas. Amy comprou uma passagem só de ida para a Índia, acreditando de fato ser o lugar para onde Deus a chamara. Na verdade, aquela foi a última viagem oceânica que ela fez. Ela nunca mais deixaria a Índia.